A verdadeira transformação começa no invisível. Esse ano, quem quiser se transformar de verdade vai ter que sumir. Desaparecer do radar, não porque está fugindo, mas porque está se construindo. Enquanto muitos estão tentando impressionar, os grandes empresários estão se reconstruindo em silêncio. Esse vídeo não é para quem quer aplausos rápidos. É para quem quer construir algo sólido, real e que não depende da opinião alheia para continuar em pé. Eu vou te mostrar como desaparecer intencionalmente pode ser a decisão mais inteligente da sua vida. Você não vai sumir por fraqueza, vai sumir por estratégia. E quando reaparecer, vai ser com presença, com propósito e com uma força que ninguém vai conseguir te parar. Num mundo onde todo mundo grita querendo ser ouvido, eu aprendi o valor de ficar em silêncio. Quando a vida vira um palco de exposição, o verdadeiro poder está nos bastidores. Não estou falando de fugir, nem de viver isolado, mas de criar um espaço mental onde você consiga pensar. Quando você se afasta do barulho, você começa a ouvir o som mais importante de todos, o da sua própria consciência, e é nesse silêncio que mora a clareza. O silêncio é uma ferramenta poderosa, mas só funciona quando você o escolhe intencionalmente. Já passei dias desconectado, sem postar, sem responder, apenas observando, e foi ali que tive as melhores ideias. Às vezes, o progresso não acontece no meio do movimento, mas na pausa entre os passos. E olha, não precisa virar um monge. 10 minutos por dia em silêncio já é o suficiente para recarregar seu foco e refinar suas intenções. Você precisa aprender a sair do palco e entrar nos bastidores da sua própria vida. Quando você para de buscar aprovação, começa a construir convicção. Já notei que as pessoas mais produtivas são aquelas que não estão tentando provar nada para ninguém. Elas estão ocupadas demais fazendo. E é justamente esse tipo de presença silenciosa que constrói respeito. A propósito, há um próximo ponto que muda completamente como você usa a sua energia. Sempre que você compartilha demais sobre seus planos, sente aquele alívio momentâneo, como se já tivesse feito metade do caminho. Mas isso é uma armadilha. Falar demais gasta a energia que deveria estar sendo usada para executar. Quando você conta tudo para todo mundo, você distribui sua força em 1000 direções. E quem muito explica, pouco age. Eu aprendi a valorizar o silêncio como escudo da minha energia. Guardar o que você está construindo não é egoísmo, é estratégia. Eu costumava dividir meus planos com quem não estava nem aí. E sabe o que recebi? Dúvida, julgamento e conselhos que mais me atrapalhavam do que ajudavam. Hoje, eu deixo minhas ações falarem. Quando alguém pergunta sobre o que estou fazendo, eu respondo com uma risada e sigo em frente. Você não precisa se justificar para ninguém quando está ocupado demais realizando. Quer preservar sua energia? Escolha bem o que sai da sua boca. Antes de falar sobre o que quer conquistar, pergunte se a pessoa do outro lado vai somar ou sugar. Compartilhe metas só com quem já venceu batalhas parecidas. E se estiver em dúvida, fique em silêncio. O silêncio não trai. Agora, se você quer entender como se proteger de algo ainda mais sutil, é aí que entra o próximo ponto. Durante muito tempo eu vivi tentando agradar. Vestia o que os outros achavam certo, falava o que esperavam ouvir e tomava decisões com base em opiniões alheias. Até que um dia eu percebi que, enquanto eu buscava a aprovação externa, me desconectava de mim mesmo. A mudança começou quando eu parei de me perguntar o que os outros pensavam e comecei a refletir sobre o que eu realmente queria. A partir daí, tudo começou a mudar. Ser seu maior fã não é arrogância, é necessidade. Você precisa ser capaz de se aplaudir mesmo quando ninguém mais está vendo. Te dou um exemplo. Quando escrevi meu primeiro livro, ninguém acreditava que alguém iria ler. Mas eu acreditava. E publiquei. E depois publiquei outro. Porque o reconhecimento que vem de fora só faz sentido quando a base de dentro está firme. A sua opinião sobre você vale mais que 1000 curtidas.
Autoaprovação é se olhar no espelho e saber que está construindo algo com propósito, mesmo que ninguém perceba ainda. E isso exige limite. Você precisa proteger sua mente de críticas disfarçadas de conselhos e aprender a dizer não com firmeza e paz. Isso não é ego, é maturidade. E quando você entende isso, começa a guardar seus sonhos de um jeito totalmente diferente. Quando uma ideia nasce dentro de você, ela ainda é frágil. Dividir esse sonho prematuramente é como arrancar uma planta do solo antes dela criar raízes. As pessoas não entendem porque elas não viram o que você viu, não sentiram o que você sentiu. Já perdi oportunidades porque falei demais, cedo demais, com quem não estava preparado para entender. Hoje eu protejo meus planos como quem protege um segredo precioso. Tratar seus sonhos como tesouros significa respeitar o tempo de maturação. É como cozinhar um prato especial. Se abrir a panela antes da hora, estraga tudo. Quer um exemplo prático? Está pensando em abrir um negócio? Estude, estruture, teste e só depois compartilhe com quem pode ajudar. Tem uma ideia criativa? Anote, refine, execute em silêncio. Você não precisa provar nada a ninguém enquanto está plantando. A disciplina de guardar é também a arte de confiar no processo. Enquanto os outros falam sobre o que vão fazer, você faz. E quando chegar a hora, seus resultados vão falar mais alto do que qualquer discurso. Esse silêncio estratégico é o que constrói a autoridade verdadeira. E com o tempo, você vai perceber o poder de avançar em silêncio. Aprendi que quando você para de tentar ser notado, começa realmente a crescer. O progresso feito no escuro tem uma força especial. Ele amadurece você de dentro para fora, sem aplausos, sem distrações, sem pressão. É como quando você planta uma semente. Ela não precisa de plateia, precisa de solo fértil e tempo. Os grandes resultados acontecem quando você trabalha longe dos holofotes, mas com intenção e constância. Fazer silêncio não significa inatividade. Significa que você está ocupado demais lapidando suas habilidades para perder tempo explicando o que está fazendo. Quando comecei a construir minha carreira, poucos sabiam o que eu estava planejando, mas todos viram quando comecei a colher. É esse tipo de foco que separa quem tenta parecer produtivo de quem realmente é. E a confiança interna que isso gera é algo que ninguém pode tirar. A cada passo silencioso, você constrói algo sólido. E o melhor é que, nesse processo, você também desenvolve paciência, humildade e um senso profundo de propósito. O progresso em silêncio não grita, ele transforma. E é justamente essa transformação interna que vai te preparar para encarar algo que poucos suportam. Os desafios que te quebram para te reconstruir. Eu aprendi que o desconforto é um instrutor silencioso. Ele aparece quando você menos quer, mas quando você mais precisa. Os momentos que mais me fizeram crescer foram justamente os que mais doeram. A dor de um fracasso, de uma crítica injusta, de uma porta fechada. Mas em vez de me vitimizar, escolhi tratar essas experiências como pesos numa academia da vida. E quanto mais peso você suporta, mais forte você se torna. Desafio não é castigo, é preparo. Toda vez que enfrentei dificuldades, saí do outro lado com mais clareza, mais foco e mais resistência. Um exemplo simples. Nas vezes em que fui rejeitado em propostas de negócios, ajustei minha abordagem, refinei minhas habilidades e voltei mais preparado. Hoje olho para trás e agradeço cada não. Eles me empurraram na direção certa, mesmo quando eu não entendia na hora. Se você está enfrentando algo difícil agora, saiba que isso pode ser exatamente o que vai moldar o seu próximo nível. Mas para isso, você precisa parar de fugir da dor e começar a usá-la como combustível. Aceitar o desconforto como parte do processo é o que diferencia quem desiste de quem transforma. E falando em transformação, isso só acontece de verdade quando você tem uma meta clara no horizonte. Transformação não é mágica, é engenharia. E toda engenharia começa com um projeto claro. Quando eu comecei a mudar minha vida, escrevi:
Exatamente onde queria chegar: mental, financeira e espiritualmente. Não bastava dizer, quero melhorar, isso é muito vago. Eu escrevia metas como, quero economizar 20% da minha renda por mês, ou quero ler 2 livros por mês sobre desenvolvimento pessoal. Isso deu direção à minha energia. Uma meta clara te salva da distração. Você não vai mais acordar sem saber o que fazer, porque vai ter um alvo na mira. E aqui vai um conselho prático. Pegue um caderno e escreva 3 versões suas: a atual, a que você não quer mais ser e a que você deseja se tornar. Isso vai te mostrar exatamente o que mudar. Quando você sabe onde quer chegar, cada passo, cada decisão, cada hábito ganha sentido. E mais, metas claras te dão motivação mesmo nos dias ruins. Porque quando você lembra do porquê começou, é mais fácil continuar. Não são as grandes conquistas que te mudam, mas o hábito de caminhar na direção certa todos os dias. E quando essas metas começam a guiar suas ações, até o seu ambiente começa a se transformar. A vida não muda só com intenção, ela muda com estrutura. Se você quer transformar sua realidade, precisa construir uma rotina que empurre você na direção certa todos os dias. Quando decidi mudar de vida, comecei limpando o que me sabotava. Deixei de seguir pessoas que me distraíam, reorganizei meu ambiente de trabalho e troquei horas de televisão por leitura e planejamento. O ambiente que você tolera define o progresso que você alcança. Você precisa tratar seus objetivos como um arquiteto trata um projeto. Cada detalhe conta, desde o que você come até com quem você conversa. Está cercado de gente que reclama o tempo todo? Troque por conversas que te inspirem. Seu tempo está indo todo para o Instagram? Redirecione para cursos, mentores, audiobooks. Um livro como O Poder do Hábito, por exemplo, pode virar uma chavinha aí dentro. O segredo está nos ajustes diários. Com o tempo, seu mundo começa a se alinhar com o seu propósito. As pessoas mudam, seus hábitos evoluem, suas decisões se tornam mais conscientes. E é aí que você percebe que o ambiente não foi feito para te dominar. Ele foi feito para te servir. Só que para isso acontecer de verdade, algo mais profundo precisa mudar. Sua própria mentalidade. Nada muda de fora para dentro se você não mudar de dentro para fora. A mentalidade é a lente que distorce ou clareia tudo o que você vê. Quando eu tinha uma mentalidade de escassez, tudo parecia difícil, tudo era caro, tudo dava medo. Foi só quando comecei a reprogramar minha forma de pensar que o jogo virou. Troquei "isso é impossível" por "como posso fazer isso funcionar?". E isso, meu amigo, muda tudo. Para mudar de verdade, você precisa fazer uma faxina nos pensamentos que te limitam. Escreva quais crenças você carrega que te travam. Talvez você ache que não é bom o suficiente, ou que é tarde demais para começar. Substitua essas ideias por afirmações que alimentem sua coragem. Leia livros que expandam sua visão, como Mindset, da Carol Dweck. Visualize seu futuro com frequência e, principalmente, responsabilize-se por cada passo da sua jornada. A mente, quando bem treinada, vira sua aliada mais leal. E ela vai te lembrar todos os dias que o desconforto é parte do crescimento, que os erros não te definem e que você está exatamente onde precisa estar para aprender algo essencial. E quando essa transformação interna acontece, algo poderoso nasce. A liberdade de escolher o momento certo de reaparecer. Desaparecer não é desistir. É se preparar. É sair de cena por escolha, não por fraqueza. E quando você decide voltar, não volta o mesmo. Volta mais maduro, mais afiado, mais forte. Quando me afastei pela primeira vez, foi difícil ver o mundo continuar girando sem mim. Mas ao voltar, percebi que a vida não exige presença constante. Ela exige propósito claro. E só volta quem tem algo real para oferecer. Tem horas que o silêncio é seu maior investimento. Enquanto o mundo corre atrás de visibilidade, você está crescendo no escuro.
E crescer no escuro é o que te permite ressurgir com consistência e não com euforia. Eu conheci pessoas que sumiram por um tempo e, quando voltaram, ninguém reconheceu. Porque voltaram com tanto valor que pareciam outras. E é assim que deve ser. Não reapareça para provar. Reapareça para servir. E se um dia decidir continuar, nas sombras, que seja porque ali você encontrou seu lugar de verdade. Nem toda transformação precisa de palco, mas se você sentir que chegou a hora de compartilhar, que seja com entrega, com visão e com base sólida. Porque agora sim, você entendeu como desaparecer é, na verdade, uma das formas mais poderosas de se transformar. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, não ignore. Comece hoje. Reorganize sua rotina, selecione melhor quem ouve seus planos, proteja sua energia. Desapareça por um tempo e, quando voltar, volte irreconhecível. Ninguém vai entender como você mudou tanto, mas você vai saber. Foi o poder do silêncio, da intenção e da reconstrução. Escreva nos comentários: eu vou desaparecer para me transformar. Assim eu sei que você está comprometido. E se quer continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. A revolução começa no invisível, e você já começou a sua.